Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Grasse, Mestres Perfumistas. A cidade de Grasse, na Occitânia, sul de França, é chamada de a capital mundial do perfume. Voltamos à cidade no século XVII, onde a crescente produção de couro deixa um odor incômodo para os nobres que consumiam luvas e outros artefatos da região. Buscando mudar essa fama, um perfumista da cidade decidiu utilizar perfume para mascarar o cheiro. Ao presentear Catarina de Médici, rainha consorte de França, com a sua criação, o perfumista da cidade criou uma nova moda na corte francesa. Lentamente, a indústria do couro cede lugar à indústria do perfume. Conseguirão os jogadores inserirem os seus nomes nessa glamurosa indústria? Quer conhecer mais sobre jogos de tabuleiro? Presente na 205 Norte, um dos principais eventos do Brasil. A Orgutal é a luderia mais antiga de Brasília. Tabuleiro é na Orgutal. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Aleatoriamente, distribua os marcadores de premiação neste espaço do tabuleiro, e os marcadores de fábrica neste outro. Devolva as peças de locais Grande Usina, Palácio, Banco Real e Chateau para a caixa. Elas não serão utilizadas em uma partida com 2 jogadores. Em uma partida com 3 jogadores, apenas a Grande Usina é devolvida e em uma partida com 4, nenhuma peça retorna para a caixa. Embaralhe os demais locais e posicione 2 virados para cima nesta região do tabuleiro e 4 virados para baixo nesta outra região. Entregue a cada jogador um biombo de sua cor de preferência junto com um peão, 4 meeples, 3 fichas, 8 fichas pequenas, 2 moedas e um cubo de água, um de álcool, um de diluente e um fixador. Adicione à sacola 7 cubos de cada tipo e 3 cilindros de cada essência. Distribua 3 recursos aleatórios sacados da sacola para cada espaço da trilha de produção. Embaralhe as cartas de vanguarda moda e vire-as para o lado roxo. Deixe a pilha próxima do tabuleiro e coloque uma das cartas viradas para o seu lado verde ao lado desta pilha. Embaralhe também as cartas de técnica e cartas de contrato. Deixe-as também próximas do tabuleiro e abra uma oferta de 3 cartas para cada baralho. Entregue ao jogador que mais recentemente adquiriu um perfume a ficha de primeiro jogador. Começando por ele, cada jogador deve selecionar um espaço circular na trilha de produção para posicionar uma de suas fichas. Após o último jogador posicionar a sua ficha, os jogadores repetem o processo em ordem inversa de turno e depois, novamente, em ordem de turno. Sempre restarão espaços vazios que devem ser preenchidos com fichas cinzas neutras.
Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Grace. Vamos às regras. Uma partida de Grace irá se desenvolver ao longo de 4 rodadas. Em cada rodada, os jogadores realizam 4 vezes 2 ações, que são alocar um trabalhador e movimentar o seu peão 1 ou 2 espaços na trilha de produção. Vire a peça de local posicionado sobre o espaço número 1 neste lado do tabuleiro para indicar que este é o primeiro turno. Essas peças são utilizadas para contar as rodadas. Vejamos cada ação em detalhes. Alocar trabalhador. Os locais impressos no tabuleiro, as peças de locais e as fábricas são espaços disponíveis de alocação para os trabalhadores. Não há limites para a quantidade de trabalhadores que podem ser alocados em um determinado espaço. Caso o espaço esteja vazio, o jogador apenas posiciona o seu meeple no local. Porém, caso haja um ou mais meeples de qualquer jogador já presentes no local, o jogador deve pagar uma moeda para cada meeple existente. Além disso, em uma partida com 2 jogadores, cada deve pagar uma moeda adicional por um espaço não vazio. Por exemplo, se o jogador amarelo quisesse colocar um de seus meeples neste espaço, ele deveria pagar 2 moedas para cada meeple já existente, mais uma pela regra do jogo, pagando assim 3 moedas. Caso não haja nenhum espaço vazio e o jogador não possua moedas, ele deve descartar o seu meeple e receber uma moeda. O jogador executa imediatamente a ação do local após posicionar o seu meeple. Os locais da cidade permitem ações diversas, como coletar moedas ou adquirir cartas. Para mais informações, consulte as páginas 13 a 15 do manual ou o apêndice fornecido. Fábricas. Ao alocar o seu meeple em uma fábrica, o jogador poderá produzir um perfume. Para isso, ele deve devolver 4 cubos, um de cada cor, mais a essência necessária para o produto. Observe que cada tipo de perfume, especiarias, frutado, herbal, amadeirado, floral e exótico, possui a sua própria fábrica. As cores das essências equivalem à das fábricas. Além disso, o jogador pode verificar a parte de trás de seu biombo como lembrete. Note que, para a produção de um perfume exótico, o jogador deve devolver 2 essências de cores diferentes. O jogador coleta um frasco do perfume produzido da reserva e o adiciona atrás de seu biombo, e posiciona um marcador de sua cor no trilho de perfume correspondente. Depois disso, os cubos e essências devem ser devolvidos para o trilho de produção. O jogador pode selecionar quaisquer espaços para retornar os itens. Entretanto, nenhum espaço pode ter mais do que 4 recursos, dentre cilindros e cubos. Por fim, o jogador recebe pontos por sua produção. 3 pontos por um perfume exótico e 2 pelos outros. Note que cada jogador pode produzir, no máximo, 5 perfumes de cada tipo, e pode somente produzir um dado perfume caso haja um frasco dele na reserva. Movimentar peão. Depois de alocar o seu meeple e finalizar a ação de um local, o jogador deve, obrigatoriamente, mover o seu peão 1 ou 2 espaços na trilha de produção. Os peões entram na trilha pela esquerda do tabuleiro. Apenas um peão pode ocupar um espaço por vez. Caso haja um peão no próximo espaço a ser movimentado por um jogador, apenas pule aquele local e continue a contagem pelo próximo espaço disponível. Caso o jogador atinja o final da trilha, seu peão continua seu movimento pela esquerda,
como se a mesa fosse circular. O jogador pode coletar recursos do local e adicioná-los atrás de seu biombo, de acordo com a cor da ficha alocada embaixo de seu peão. Caso seja a cor do jogador, ele pode coletar 2 recursos do espaço. Caso seja a cor de outro jogador, ele pode coletar 1 recurso do espaço, pagando 1 moeda para o dono do local. Caso seja de cor neutra, o cinza, ele pode coletar 1 recurso do espaço, sem precisar pagar por isso. Cartas. Os 3 tipos de carta estão relacionados com a produção e venda dos perfumes. Ao visitar o mestre perfumista, o jogador pode selecionar 2 cartas de contrato, 2 de técnica ou 1 de cada. O jogador pode adquirir apenas 1 carta de cada, contrato e técnica, para cada tipo de perfume. As cartas de técnica permitem ao jogador produzir o tipo de perfume demonstrado na carta, sem a necessidade de utilizar o cubo indicado. As cartas de contrato conferem ao jogador 1 ponto extra ao produzir o perfume do tipo demonstrado. Ao adquirir uma dessas cartas, o jogador a coloca em seu espaço de jogo como informação disponível para todos os jogadores. As cartas de vanguarda, as de fundo roxo, representam perfumes considerados inovadores. Os jogadores recebem 1 ponto extra para cada perfume que produzirem do tipo indicado nesta carta. As cartas de moda, as de fundo verde, garantem ao jogador 1 ponto extra para cada perfume do tipo indicado que for vendido naquela rodada. Note que as cartas de vanguarda e moda não são adquiridas e beneficiam todos os jogadores. Além disso, todas as cartas possuem o ícone de fábrica ou venda em seu canto superior esquerdo, como lembrete de em qual momento funcionam. Manutenção. Após todos os jogadores terem jogado pela 4ª vez, a rodada termina. Caso esta seja a 4ª rodada, o jogo termina e siga para a pontuação. Caso contrário, execute estes passos. Vire a carta de vanguarda mais ao topo da pilha para o seu lado verde e a posicione acima da carta de moda existente. Revele a peça de local no próximo espaço. Entregue o marcador de primeiro jogador para o jogador mais atrás na trilha de pontuação. Caso haja mais de um jogador, aquele que estiver acima na pilha recebe o marcador. Todos os jogadores coletam os seus meeples e uma nova rodada tem início. Fim do jogo. Ao final da 4ª rodada, o jogo irá terminar. Antes de prosseguir para a pontuação, cada jogador, em ordem de turno, poderá executar gratuitamente uma venda ou uma produção de um perfume à sua escolha, independente de haver ou não meeples nos espaços para essas ações. Note que, para a produção do perfume, o jogador ainda deve possuir os materiais necessários. Agora, cada trilho de premiação é pontuado. Verifique para cada critério a ordem dos jogadores e os posicione nos espaços de primeiro, segundo ou terceiro, de acordo com sua classificação. Melhor vendedor. O jogador que estiver mais adiante no trilho de venda fica em primeiro lugar. O segundo mais adiante fica em segundo. Produtor mais versátil. O jogador que produziu a maior quantidade de perfumes diferentes. Produtor especializado. O jogador que produziu a maior quantidade de um mesmo tipo de perfume.
melhor estoquista. O jogador que tem a maior quantidade de frascos de perfume atrás de seu biombo. Caso haja empate em uma ou mais colocações, resolva da seguinte maneira. Deslize os jogadores empatados um espaço para baixo no trilho de colocação. Empurre, assim, os marcadores dos outros jogadores em um espaço para baixo também. Isso pode fazer com que os jogadores não recebam pontos. Em uma partida com 2 jogadores, apenas o primeiro colocado em cada categoria pontua. Caso haja empate, nenhum jogador pontua. Em uma partida com 3 jogadores, o terceiro colocado não pontua. Por fim, os jogadores recebem 1 ponto para cada 5 moedas que possuírem. O jogador que obtiver a maior pontuação é declarado o vencedor. Em caso de empate, vence o jogador que possuir a maior quantidade de recursos restantes. Neste vídeo, ensinamos a jogar Grace, por Bianca Melina e Moisés Pacheco. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!